Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos refletir sobre um momento do Evangelho de João em que vemos as pessoas divididas sobre quem é Jesus. No capítulo 7, versículos do 40 ao 53, encontramos um relato muito real do que acontece até hoje. A verdade de Cristo provoca reações diferentes nos corações humanos. Vamos mergulhar juntos nessa reflexão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns outros objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes perguntavam: "Por que não os trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha se encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho nos mostra que Jesus sempre foi um sinal de contradição. Desde aquela época, as pessoas estavam divididas sobre ele. Algumas reconheciam sua autoridade e acreditavam que ele era o Cristo. Outras, presas a preconceitos e conceitos humanos, se recusavam a aceitá-lo. E hoje isso continua acontecendo. Diante de Jesus, ninguém pode permanecer neutro. Ou nos abrimos à sua verdade, ou nos fechamos a ela. Os fariseus representam aqueles que se apegam ao conhecimento intelectual, mas sem abertura para Deus. Eles conheciam a lei, mas não reconheceram a verdade que estava diante deles. Os guardas, por outro lado, foram tocados pelas palavras de Jesus. Mesmo sendo enviados para prendê-lo, não conseguiram fazê-lo, porque sentiram que ele era diferente. E Nicodemos? Ele representa aqueles que, mesmo no meio da incredulidade, começam a despertar para a fé. Ele não defendeu Jesus abertamente, mas fez uma pergunta que expôs a injustiça dos fariseus. Muitas vezes nossa fé também começa assim, com pequenos passos, pequenas perguntas que nos levam à verdade. Esse evangelho nos convida a refletir: onde estamos nós nessa cena? Somos como os fariseus, que se fecham na arrogância de achar que já sabem tudo? Somos como os guardas, que percebem algo especial em Jesus, mas ainda têm medo de agir? Ou somos como Nicodemos, que aos poucos vai se abrindo à fé? Jesus continua sendo um sinal de contradição no mundo. Muitos tentam calá-lo, distorcê-lo ou ignorá-lo. Mas a verdade de Cristo sempre resplandece para aqueles que têm um coração aberto. Vamos rezar juntos para que nosso coração nunca se feche à verdade de Cristo. Senhor Jesus, não permitas que o nosso coração se feche para a Tua verdade. Dá-nos a humildade de reconhecer-te, a coragem de seguir-te e a sabedoria para não nos deixarmos levar por preconceitos. Aumenta nossa fé e ajuda-nos a ser luz no mundo. Amém. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com mais alguém que possa ser tocado por esta mensagem. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe. Até a próxima reflexão.